Oi, bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast. Me formei, e aí? Hoje teremos como convidada a Jaqueline Lucchesi, que mora lá em Brasília, mas gentilmente gravou sua resposta e mandou pra gente. Mesmo não estando no mesmo espaço físico, a ideia aqui é manter um diálogo, uma reflexão e uma partilha com mais uma egressa do curso de licenciatura em teatro. Jaqueline é atriz, pesquisadora e brincante do boi, e hoje vamos conhecer um pouco da sua trajetória. Esperamos que você aproveite essa troca feita em tempos digitais, mas feita com a mesma curiosidade e proximidade que uma conversa presencial traz. Então, para a gente iniciar nosso papo, eu gostaria de saber, Jaqueline, o que te motivou a entrar no curso de licenciatura em teatro e o que mais te marcou durante a tua formação? Olá! Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse lindo projeto e poder trazer um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Bem, eu decidi estudar teatro porque eu já estava nesse caminho, de fazer cursos livres. O meu primeiro curso livre que eu fiz foi em Porto Velho, ainda fazendo graduação em Direito. Depois eu dei uma longa pausa, passei por essa formação em Direito. E aí, posteriormente, eu fui para Manaus. Passei um ano em Manaus, estudei também cursos livres. No ano seguinte, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 2 anos no Rio, fiz tablado, fiz algumas escolas livres de teatro. E ao regressar para Porto Velho, eu percebi essa grande oportunidade que era a licenciatura em teatro. E eu já tinha certeza plena que eu queria ser atriz, que eu queria uma formação para ser atriz. E aí eu abracei com toda a minha garra essa oportunidade que foi muito transformadora para mim. E algo que foi marcante, que me marcou muito no curso, foi na matéria de teatro latino-americana, que eu me entendi enquanto uma mulher da Amazônia, uma mulher latina, e foi muito forte para mim esse reencontro comigo mesma. O professor Júnior Lopes, maravilhoso, faz com que a gente se situe enquanto pessoa, e foi muito transformador para mim, enquanto pessoa, enquanto artista também. Você tem uma trajetória artística na cidade de Porto Velho. Poderia falar um pouco sobre o seu percurso como atriz? Eu regressei para Porto Velho no ano de 2014 e estavam acontecendo 2 cursos. O do Rodrigo Vreck e no Taperi, com o Chicão. Então, eu me envolvi muito no Taperi. Eu já havia feito o curso de maquiadora profissional pelo Senac, na época que eu morava no Rio. Então, eu me disponibilizava muito a ajudar nas produções, nas criações. E foi um momento muito importante para mim, porque o Chicão percebeu a minha vontade de fazer, de estar ali, de movimentar o teatro, de participar, e me convidou logo em seguida para fazer parte do grande projeto que foi o meu primeiro trabalho artístico profissional, As Mulheres do Aluá. As Mulheres do Aluá foi um grande presente para minha transformação e entendimento, e levar para a prática tudo que eu estava aprendendo ali na universidade. Então, juntou, a teoria e a prática, e foi muito transformador. E daí surgiram outros projetos também. Eu já vim com um projeto do Rio, quando eu fiz um semestre da Escola de Atores do Wolf Maia, e lá eu desenvolvi uma pequena cena sobre a Carmen Miranda. E lá no Taperi eu tive a oportunidade de apresentar, e desse trabalho da Carmen Miranda também outros desdobramentos, uma leitura dramatizada. Tive a oportunidade de fazer comercial também de carnaval com essa mesma personagem, que chamava Carmen do Norte. Então, trabalhei bastante nesse ramo, do audiovisual com comerciais. E fiz muitos projetos também em grupo, na universidade, performances, e sempre eu venho trabalhando também com a questão do feminino, da mulher, com questões, que me angustiavam, que me traziam uma grande movimentação interna,
a gente eu externalizei com esses projetos artísticos, Pela Pele da Mulher, Raiuela, Retalhos de Chica, enfim, alguns dos trabalhos que eu realizei em Porto Velho. Eu sei que você tem uma relação com a cultura popular através do boi. Eu também tive com o boi, e no curso temos alguns alunos que têm essa relação através da quadrilha. Então você poderia falar um pouco sobre a sua visão ali de relação entre teatro e boi? E eu tô te perguntando isso porque eu sei que foi um tema para o seu TCC, né? Com relação ao boi-bumbá, eu fui brincante durante muitos anos na minha infância, parte da minha adolescência, isso tudo em Guajará-Mirim, né, que fui criada em Guajará-Mirim, e posteriormente na minha fase adulta. Eu sempre amei o boi-bumbá, é algo que mexe muito comigo, que me deixa muito feliz. O tambor, né, esse instrumento ancestral, reverbera muito forte em mim, então é algo que é muito transformador para mim. Então, eu percebi a importância e o distanciamento também, principalmente o distanciamento dos colegas na universidade. Muitos nunca tinham assistido a apresentação de boi, mesmo sendo filhos de Porto Velho. Então, eu percebi que era importante eu trazer essa brincadeira, esse folguedo para dentro da universidade, né? E claro, com a instigação dos professores, ali foram surgindo alguns trabalhos, alguns movimentos com boi, experimentos, né? Com estandarte, enfim, com o leque da sinhazinha, alguns adereços a gente começou a utilizar em matérias, né? De acordo com a necessidade das matérias que iam surgindo, eu fui fazendo esses pequenos experimentos. E aí, quando já estava no momento, né, de pensar sobre o TCC, eu me envolvi com o boi-bumbá manhoso, onde eu pude realizar meu grande sonho, né, de infância, de ser item de boi. E eu fui convidada pela presidente Fátima a ser estandarte, e eu percebi ali não só um lugar para brincar, né? O boi-bumbá manhoso, ele é um boi para além da arena. Um boi que é um boi que tem um trabalho social muito bonito. Ele é um boi da periferia, da Zona Leste, ele é queridinho da Zona Leste, chamado carinhosamente. E eu vi a beleza, né, para além dos olhos, o trabalho social que ele fazia, e eu achei muito importante falar sobre esse boi, principalmente porque o diferencial dele é que ele é formado por duas mulheres, respectivamente, mãe e filha, né, a Fátima e a Madeleine. E aí, meu TCC, eu falei sobre esse boi, um boi-bumbá criado por mulheres, o boi-bumbá manhoso, foi o tema, né, do título dessa pesquisa. E eu quis fazer, além da parte escrita, a gravação, né, do vídeo, do audiovisual. Contei com o apoio da Raíssa, maravilhosa, para a gente fazer gravações, né, vários takes, entrevistas com algumas pessoas do boi manhoso, que já faziam parte há alguns anos, para a gente poder acessar mais pessoas, né, de acordo com a realidade ali que a gente vivenciava e via. Algumas pessoas não tinham muito hábito da leitura, então, mesmo sendo o boi dela, seria um pouco mais difícil elas acessarem, né, terem essa vontade mesmo de ler, um trabalho muito grande, muito extenso. Então, eu entendi que pelo audiovisual as pessoas acessariam muito mais, né? Então, essa possibilidade de chegarem mais pessoas me fez com que eu optasse também pelo audiovisual, além de ser, claro, uma linguagem que me encanta muito. Com relação às conexões sobre o teatro e o boi, são inúmeras. Inúmeras. Eu conversava muito isso com os meus colegas de turma. As indumentárias que nós chamamos, né, que são os figurinos que nós utilizamos no teatro, a percepção de espaço, de tempo, de peso, que nós também estudamos, né, com o Laban, o professor Luiz, a percepção periférica, a cênica em si, né, o alto do boi, que é o ponto máximo, né, da cena do boi, onde a Catilina aparece grávida, com seu desejo de comer a língua do boi, toda aquela encenação. Muitos estudiosos falam que o boi-bumbá, ele é o grande teatro a céu aberto,
né? São muitas as conexões, as alegorias, o tema do ano, né? Que a gente pode comparar com o título da peça teatral, o enredo para poder contar essa história, as músicas que são criadas em cima desse enredo. Então, são muitas as conexões feitas, né? Com esse folguedo, essa brincadeira e o teatro, né? Então, é algo muito grandioso. Eu sempre falei muito, conversava muito com a presidente Fátima, que era com quem eu tinha mais contato, né? Assim, de pessoa que está à frente de um Boi Bumbá, sobre essa parceria, né? Universidade e Boi Bumbá seria muito proveitoso para ambos os lados, né? Levar o boi para dentro da universidade, a universidade ir para os barracões dos bois para aprender como é que se faz as indumentárias, participar, né? Ali junto com os músicos. Tem uma troca muito rica que pode acontecer, né? Mas ainda tem muita resistência, por N motivos. E isso ainda não aconteceu, mas eu tenho muita fé no meu coração que isso um dia possa acontecer e eu tenho certeza que vai ser de muito crescimento para ambos os lados. Você deu continuidade nos seus estudos através do mestrado teatral. Poderia falar um pouco pra gente sobre a tua pesquisa? E eu decidi continuar os estudos sobre o Boi Bumbá, aprofundar, na verdade, né, esses estudos em âmbito de mestrado. E eu realizei essa pesquisa pela Universidade Federal do Acre, a UFAC. Inicialmente, a minha pesquisa era voltada para atores e atrizes, uma preparação corporal para atores e atrizes. Porém, mais de um ano de pesquisa, eu entendi que o lugar do Boi Bumbá é um brinquedo de rua, um brinquedo que nasceu para quem quer brincar. Então, eu tive que refazer minha rota, né? Recomeçar praticamente do zero essa pesquisa, um tempo muito corrido, né? Porque quem já passou entende que 2 anos passam muito rápido, mas era algo que realmente eu acreditava e era importante eu estar de consciência tranquila, né? Desse direcionamento dessa pesquisa voltada para jogos e brincadeiras para quem queira brincar. Então, essa pesquisa eu fiz alguns experimentos com pessoas que não são artistas e deu super certo, com crianças de escola periférica aqui de Brasília, de Santa Maria, onde eu ministrei teatro, deu super certo, com atores e atrizes também deu super certo, e esses jogos e brincadeiras, né, que surgiram a partir dessa pesquisa estão disponíveis no site. Eu vou disponibilizar o link para vocês, para quem quiser acessar e ver, para professores, né, que queiram abordar esse tema, trabalhar com crianças. Eu explico todo o roteiro, tudo direitinho, as brincadeiras. São brincadeiras muito fáceis de serem feitas. Além também de eu ter desenvolvido uma pequena peça teatral que chama E-Boi, o Fuá do Boi Bumbá, que eu escrevi também para essas crianças de Santa Maria, para elas poderem fazer a apresentação, né, de conclusão desse ano que a gente estudou teatro. Eles conheceram os itens, assistiram vídeos sobre o boi, ficaram muito encantados e a peça foi um sucesso. Muitas crianças que tinham dificuldade, inclusive, de falar em público, se expressar, apresentaram uma peça de teatro, então foi muito transformador, foi muito bonito. Apesar de distante, você enxerga possibilidades de ensino e prática de teatro e artes aqui em Porto Velho e aí em Brasília? Eu percebo que o teatro tem crescido efetivamente em Rondônia, né? Eu fico muito feliz de ver o tanto de trabalho, de projeto bonito que tem acontecido e como as pessoas estão percebendo a grande oportunidade que é a universidade, né? Fazer teatro em um âmbito de universidade. Falando em Brasília, você tem alguns projetos que você tem realizado por aí? Poderia falar um pouco pra gente sobre? E em Brasília, né, que eu vou trazendo aqui a realidade, aqui é muito efervescente o meio artístico, aqui tem muito trabalhos, muita peça, muito projeto, porém é muito fechado. Eu demorei bastante para conseguir entrar em um grupo de teatro aqui, mesmo tendo um pouco de experiência. Foi difícil, não foi fácil aqui no começo. Eu demorei bastante para poder conseguir me colocar num grupo e mesmo assim ainda não estou desenvolvendo trabalhos como gostaria.
né? Claro que vem outros atravessamentos, maternidade, enfim, outras questões, né, que me fizeram também dar uma longa pausa, mas agora eu estou retomando, já tem algum tempo que eu venho gestando um projeto também, um solo, mas é algo muito minucioso, né? Um trabalho muito laboral mesmo, é difícil, demanda muito da gente. E como eu não tenho um tempo muito livre, muito tempo disponível para produzir, eu vou um pouco mais devagar. Mas aqui tem muita oportunidade também. Eu já fiz, já consegui participar de um curta-metragem. Recentemente participei semana passada, precisamente eu gravei um documentário, participei de um documentário trazendo um pouco do norte de Porto Velho, da forma da gente se expressar, da gente falar. E é isso, assim, aos poucos a gente vai galgando o nosso espaço, as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho. Mas eu percebo que enquanto a gente está na nossa cidade, no nosso estado, e principalmente por ser, né, tudo muito novo, ainda tem muita oportunidade em Porto Velho. Eu acho que as pessoas precisam mesmo se lançar, mostrar seus potenciais, seus diferenciais, porque cada artista, cada pessoa, cada estudante tem o seu diferencial, né? Tem os seus conhecimentos, tem o seu trajeto. Então, isso é o rico, né? Não você querer ser igual a ninguém, mas é você enaltecer e trazer para fora a sua potência, quem você efetivamente é. Que dica ou conselho você daria para os alunos que estão fazendo o curso de licenciatura em teatro na Unip? E o que você gostaria de ter ouvido durante a sua formação? O conselho que eu dou para os estudantes, eu acredito que é o mesmo que eu dava para meus colegas de turma da época. Aproveitem ao máximo os nossos professores. São professores extremamente potentes, com uma experiência gigantesca, cada um dentro da sua linguagem, cada um dentro da sua história. E eu percebia muito isso, que os colegas não aproveitavam os professores. E eu sempre tirei ao máximo de cada um, perguntava, pedia apoio, direcionamento. Eles sempre estavam e estão, tenho certeza que ainda estão disponíveis para auxiliar, para ajudar com dúvidas, para ajudar com as criações. E isso é muito rico. Não é toda universidade, não é toda instituição que tem isso, que a gente tem acesso fácil, né, entre aspas, aos professores, de conversar, de sanar uma dúvida. Isso eu acho que é muito, muito precioso e as pessoas precisam valorizar mais. Com relação do que eu gostaria de ter ouvido, na verdade eu acredito nem o que eu gostaria de ter ouvido, mas sim o que eu gostaria de ter estudado. Se a gente tivesse oportunidade de trabalhar em alguma matéria, especificamente os projetos culturais, não sei se ainda se isso acontece hoje, né? Mas na minha época não tinha especificamente você criar um projeto cultural, você escrever, questão de orçamento, direcionar tudo isso. Eu acho que facilitaria muito essa questão de escrever em editais, em projetos, porque eu senti muita dificuldade depois que eu me formei em me inscrever e tudo mais. Então, acho que se não tiver os professores puderem fazer essa movimentação para que os alunos possam escrever, aprender a escrever mesmo um projeto cultural, seria muito grandioso. E eles não iriam ralar tanto assim no final. Muito obrigada, Jaqueline, por essa conversa, por ter trazido as suas reflexões e ter trocado aqui com a gente. É muito importante ouvir alunos que já se formaram para que a gente conheça novas possibilidades de trabalhar, né, depois da formação. Então, obrigada a todos que assistiram até aqui e eu já deixo avisado que teremos mais alguns episódios. Até mais, tchau!